Nesse vídeo eu vou te mostrar a melhor técnica para aprender inglês que vai não apenas melhorar sua leitura, como também a sua fala e escuta em poucos dias. Essa é uma técnica tão poderosa que pode te levar de 1 a 1, a 2 para um B1, B2 em poucas semanas. Foi o que aconteceu comigo quando eu comecei a praticar ela. Em menos de uma semana, o meu nível de escuta, leitura e fala melhoraram muito, de A1 para B2. É uma técnica bem poderosa, mas infelizmente eu não vejo muitas pessoas falando disso, que no caso é o Connected Speech. Eu mesmo demorei muito para conhecer essa técnica, e antes de conhecê-la, eu mal conseguia ouvir uma frase simples sem ligar a legenda. Mas agora eu tô conseguindo ver um filme inteiro sem ativar a legenda uma única vez. Antes de implementar essa técnica, o meu inglês era muito ruim. Eu tava estudando há um bom tempo, mesmo assim eu não conseguia ouvir nada em inglês. E muito menos falar. Eu ficava o dia inteiro lendo, ouvindo música, ouvindo podcast, vendo filme, e parecia que eu nunca saía do lugar. Eu já tava perdendo as esperanças, perdendo o desejo de ficar fluente na língua, quando por um milagre, uma luz apareceu no fim do túnel. Um vídeo do canal Brother Bilingue apareceu pra mim, e foi por causa dele que eu conheci essa técnica e consegui implementar nos meus estudos. Eu comecei a aplicar essa técnica através da minha leitura. Eu pegava um livro e lia da melhor forma que eu conseguia usando a técnica. Isso em uma sexta, que naquele momento eu não conseguia ouvir nada em inglês. Então eu passei o sábado e domingo treinando a técnica, lendo meus livros, e eu fiquei chocado que na segunda-feira eu consegui ver um filme e consegui entender 70% do filme inteiro. O meu inglês evoluiu absurdamente rápido, em 2 dias. Foi a evolução mais rápida que eu já vi nos meus estudos, então por causa disso todo dia eu tento praticar ela. Ok, a técnica é boa, mas como ela funciona? Bom, primeiro você tem que saber que no inglês, diferentemente do português, você meio que canta. Porque no português você fala todas as sílabas. Cantar, beber, ir ao parque, caminhar, você fala todas as sílabas da palavra. No inglês eles têm o costume de juntar as palavras para parecer que uma oração só é uma palavra gigantesca. Por isso essa comparação com música. O Connected Speech ele vai te mostrar como que essas junções são feitas para que você consiga falar mais naturalmente e ouvir também. Isso vai dar um up gigantesco no seu inglês, e eu vou te mostrar ela agora. Aqui estamos nós com uma frase que eu peguei de Todo Mundo Odeia o Chris, um episódio lá que ele está no mercado. E você vai ver que como essa técnica é muito boa, porque eu vou mostrar o episódio primeiro, depois eu vou ler, depois eu vou explicar e por último eu vou mostrar o episódio de novo. E vocês vão ver o quão o inglês de vocês vão evoluir absurdamente. Enfim, confira aí o episódio. Bring it up, please. When I was a kid, my dad would try to save money any way he could. Bom, vocês viram o episódio aí e o que ele falou foi basicamente isso. When I was a kid, my dad would try to save money any way he could. Ou seja, quando eu era criança, meu pai tentava salvar dinheiro de qualquer maneira que ele podia. Essa é a tradução da frase. O engraçado é que muitas pessoas podem se confundir aqui nesse would try, que normalmente o would ele coloca a palavra iria no próximo verbo, né? Tipo, would eat seria comeria. Would try seria tentaria, mas aqui ele tem outro significado, ele não tem um iria. Aqui ele tá no significado de tentaria, porque você pode ver, my dad would try, meu pai tentaria salvar dinheiro, ficaria estranho, então aqui não seria tentaria, seria tentava, meu pai tentava salvar dinheiro, é tipo como se fosse um phrasal verb. Isso daí vocês vão ter que decorar, porque é uma regrinha e tem várias palavras assim. O único jeito de saber é decorando mesmo. Porque se for pela regra, tem algumas regras que podem ajudar, mas se for só pela regra, vai atrapalhar muito. Enfim, vamos começar com a primeira oração aqui, When I was a kid. E junto com ela vem a primeira regrinha do Connected Speech, que é quando uma palavra termina com uma consoante e a próxima palavra começa com uma vogal, você pode juntar os sons. Então aqui, ao invés de ser When I was a kid, fica When I was a kid, entendeu? Vocês vão juntar o when com I e o was com a. Então fica When I was a kid, entenderam? When I was a kid. É por isso que é a comparação de inglês com música, porque ele junta as palavras como se fosse uma palavra só gigante. When I was a kid. Prestem atenção que nesse kid você não fala o D, não é kid, não é kid. Kid, pode aparecer kid em algumas palavras, em alguns filmes, mas é só se a palavra for uma palavra única, tipo, aquela criança, da kid. Aí pode aparecer isso, mas normalmente eles vão falar kid, kid. Eles vão ameaçar o som do D, mas não vai sair o D. Então vai ficar kid. When I was a kid, when I was a kid. Fica assim.
My dad, esse dad é a mesma coisa. Você ameaça o som do D, mas não fala. My dad would try to save money. Esse would, você vai cortar o L e o D. Você não vai falar would. E nem would. Você vai falar would, bem rapidinho. Would try to save money. Would try to save money. Da primeira oração lá. When I was a kid, my dad would try to save money. Outra regrinha aqui é, na maioria das palavras, não sei se é em todas, mas na maioria delas, assim como você não vai falar o D, nem o T também você não fala, você ameaça, mas não fala. O E, você realmente não fala. Você nem ameaça, nem fala. Você só não fala. Você corta ele como se ele não existisse. E isso acontece na maioria das palavras que acabam com E. Então aqui não fica save. Fica save. Você não fala o E. Então, lá do começo da primeira oração. When I was a kid, my dad would try to save money any way he could. Esse anyway é normal, anyway. Ele fala normal, só que ele fala bem rapidinho. Anyway. Então ele fala bem rapidinho, mas é normal. Any way he could. Esse could é a mesma coisa do would. Você vai cortar o L e o D. He could. Você vai ameaçar o D, mas não vai falar. He could. Então, a frase ficaria assim. When I was a kid, my dad would try to save money any way he could. When I was a kid, my dad would try to save money any way he could. Então, falando normal ficaria. When I was a kid, my dad would try to save money any way he could. Agora confiram aí na série para ver se vocês conseguiram entender um pouco mais a frase. Bring it up, please. When I was a kid, my dad would try to save money any way he could. When I was a kid, my dad would try to save money any way he could. Esse to, eles falam bem rapidinho. Eles falam mais ou menos to. Então a frase ficaria My dad would try to save money. Eles falam bem rapidinho e bem baixinho. Então você tem que aprimorar o ouvido para isso. E é por isso que vocês têm que ler. Que caso vocês não saibam, muito do que você ouve em inglês é o mesmo jeito que você fala. Se você fala de um jeito, você vai escutar do mesmo jeito que você fala. Por isso que você tem que praticar essa técnica lendo e não ouvindo. Se você lê usando essa técnica, você vai aprimorar muito mais do que só ouvindo. Entenderam? Tem que praticar essa técnica lendo. Então a frase fica When I was a kid, my dad would try to save money any way he could. Claro que esse Connected Speed tem muito mais regras que eu poderia mostrar aqui. Para vocês se aprofundarem mais, eu recomendo vocês pesquisarem as regras do Connected Speed ou no Google ou no ChatGPT mesmo, perguntar para ele quais são todas as regras do Connected Speed, que eles vão te mostrar quais são todas as regrinhas, e você pode até pedir um exercício, né, pro chat fazer, para você aprender quais são essas regras e aprimorar ainda mais a sua fala e, consequentemente, sua escuta. Para treinar sua escuta, eu recomendo o aplicativo ou o site News in Levels. Lá eles colocam várias notícias e vários assuntos diferentes em nível 1, nível 2, nível 3, que seriam A, nível B, nível C. E você pode praticar lendo. E depois de ler, você coloca o áudio, que o áudio vai ler para você. E com o áudio você vai conferir se sua pronúncia está certa. E vai conferir o seu listening também, se você está ouvindo bem. Então, é uma boa maneira de você evoluir sua fala e sua escuta e sua leitura bem rapidinho. Então, essa foi a técnica, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu ainda tenho algumas outras técnicas que eu vou mostrar em vídeos futuramente. Então, fica atento. Um beijo e tchau.